Olá, sétimo ano, tô aqui de volta pra gente fazer a correção e ver um pouquinho do conteúdo agora de língua portuguesa. Então, a gente vai focar aqui não no estudo do texto, mas sim no estudo da língua. Para isso, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 355. Lá, a gente vai começar a nossa correção no número 11, na atividade de número 11, que diz assim: nas frases a seguir, sublinhe o verbo e circule o advérbio, ou ainda expressões adverbiais, que lhe serve como modificador. Depois, indique um sentido para cada um dos verbos, né? O sentido, então, que cada verbo agrega. Então, na letra A, vocês devem circular os verbos dizendo e nasci e circular os advérbios melhor, num quarto, bem e ao lado da livraria. Os sentidos que esses advérbios agregam são os seguintes: modo, né, melhor ou bem, e lugar, num quarto ou ao lado da livraria. Na B, vocês vão sublinhar o verbo nasciam e circular os advérbios ou expressões adverbiais nesses dias remotos, não e em hospitais. Os sentidos que eles agregam aqui são os sentidos de tempo, em nesses dias remotos, de negação, em não, e de lugar, em hospitais. Letra C, vocês devem sublinhar o verbo mudavam e circular em dias assim e muito, que são os advérbios. E os sentidos que esses advérbios agregam ao verbo é o sentido de tempo, em dias assim, e o sentido de intensidade, em muito. Na letra D, vocês vão sublinhar o verbo caia e circular o advérbio dentro do prato. O sentido que esse advérbio agrega é o sentido de lugar. Na letra E, vocês devem sublinhar o verbo pertencia e circular os advérbios longe dos pitos dos adultos, quase e por inteiro. E o sentido que esses advérbios agregam são o de causa, longe dos pitos dos adultos, o de intensidade, em quase, e o de modo, por inteiro. Aqui é bom a gente se atentar ao seguinte: apesar da gente ter a palavra longe, nesse longe dos pitos dos adultos, essa expressão expressa uma causa, que é a causa de o quintal ser a pátria da liberdade. E esse por inteiro, né, é uma locução adverbial de modo, porque significa a mesma coisa que inteiramente. Além disso, né, essa expressão é modificada pelo advérbio de intensidade quase. Número 12, considere o trecho a seguir. A, retire do trecho 6 advérbios. Então, a gente consegue identificar aí o advérbio agora, o bem, o doravante, o não, o mais e o muito. Gente, doravante é a mesma coisa de agora em diante. B, a palavra aí pode desempenhar a função de advérbio. É o que acontece nesse trecho? Justifique sua resposta. Bom, aqui a resposta é não, porque no trecho que a gente viu, né, a palavra aí é um conectivo de continuidade. Uma marca que a gente usa muito, né, na linguagem falada, na linguagem oral, e que pode ser substituída sem perda nenhuma pela palavra então. Inclusive, eu uso muito aqui, né, quando estou falando com vocês, para poder dar essa ideia de prosseguimento, de continuidade. C, na frase, o mundo não era mais meu, faria diferença de sentido se o advérbio destacado fosse excluído? Explique. Bom, faria uma diferença total se esse advérbio fosse retirado daqui, porque ele está estabelecendo aqui, né, o sentido contrário entre possuir e não possuir. Então, se a gente tirasse, né, essa frase ficaria: o mundo era mais meu. Então, essa frase traria um sentimento de pertencimento e de aprendizado também mais intenso. Com o não, né, com o advérbio de negação aqui, a expressão indica que o autor se sentia dono daquilo ali, mas, de repente, ele perdeu. Questão de número 13, observe a frase e o advérbio nela destacado. O advérbio destacado aqui é o advérbio muito, que intensifica o sentido da expressão mais coisas. Assinale a sentença em que o uso do advérbio muito confere à frase um sentido negativo, de rejeição e não apenas de intensidade. Então, aqui vocês podem marcar a primeira frase, né, o primeiro parênteses,
e também a terceira frase, o terceiro parênteses. Aí a gente termina, né, essas primeiras atividades do estudo da língua e agora passa para o conteúdo do capítulo 19, que é o conteúdo de acentuação gráfica. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que todas as palavras da língua portuguesa, elas possuem sim um acento. E esse acento significa, né, que aquela sílaba ali é uma sílaba de destaque, é uma sílaba que é pronunciada de maneira mais forte. No entanto, nem sempre esse acento, né, possui um sinal gráfico. E o que é um sinal gráfico, né? Uma marca mesmo escrita, uma marcação escrita ali. Às vezes, esse destaque, né, esse acento é apenas oral, é apenas falado. É o caso das palavras biografia. A gente percebe, né, que esse fi é acentuado, né, que ele tem um destaque nessa palavra. Ou ainda da palavra livro, né? Esse li também tem um destaque dentro da palavra. Ele também tem um som mais forte que a outra sílaba. Bom, esse acento que não é gráfico, ele é muito importante nessa diferenciação no tom, no como a gente pronuncia essas sílabas, é muito importante porque às vezes essa é a única forma de diferenciar algumas palavras da língua que são muito parecidas. É o caso, por exemplo, de acordo, do verbo acordar, e acordo, né, de um pacto. Ou ainda da palavra colher, que é um tipo de talher, e da palavra colher, né, que vem de coletar alguma coisa. Da palavra molho, do verbo molhar, e da palavra molho, né, que é um creme culinário. Da palavra óleo, do verbo olhar, e também da palavra olho, que é o nosso órgão, né, de visão. E, enfim, várias outras. Mas, para além disso, né, existem sim palavras que são acentuadas, que recebem esse sinal gráfico, que é o sinal não só na fala, né, mas também o sinal escrito, né, que pode ser um acento agudo, por exemplo, um acento circunflexo, um acento grave. E sempre que alguma sílaba receber esse tipo de acento, né, essa sílaba vai ser o que a gente chama de sílaba tônica, que é essa sílaba mesmo que tem um som mais forte, que é pronunciada de uma maneira mais longa. Então, como eu falei, né, existem na língua portuguesa 3 tipos de acento gráfico: o acento grave, o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo, ele demarca o som aberto da vogal. Por exemplo, chalé, né? Então, esse ele tem um som aberto. Ou ainda, sofá, né? Esse A é aberto, por isso ele recebe um acento agudo. Já o circunflexo, ele demarca o som fechado da vogal, né? Então, ele é o contrário do acento agudo, que demarca um som aberto. É o exemplo da palavra sapê, né? Então, se a gente colocasse ali um acento agudo, seria sapé, com E aberto. Mas como tem um acento circunflexo, a gente tem a palavra sapê, com um E fechado. A gente também tem um exemplo muito bom na nossa língua, que é das palavras avó e avô. Então, né, as palavras são iguais, avó e avô. O que diferencia, né, o som delas é justamente o acento gráfico. Então, na palavra avó, a gente tem um acento agudo, né, que abre o som do O. E na palavra avô, a gente tem o acento circunflexo, que fecha o som do O. Já o acento grave, normalmente, tá? Quase sempre vai sinalizar uma crase. A gente usa ele quando a gente tem uma contração de 2 As. E tem algumas regrinhas também para utilizar a crase, mas que a gente vai ver mais pra frente. Mas aí vocês podem me perguntar, Marcela, e o tio? A gente também utiliza o tio, né, para marcar muitas vezes a sílaba tônica. Só que o tio, né, na língua portuguesa, ele não é um acento gráfico porque ele é um sinal de nasalização de uma vogal. O que é nasalização, né? É esse som mais nasal de quem tá falando pelo nariz, né? Então, o tio, ele faz o som de an, de ão, né? Essa coisa mesmo de quem tá falando com o nariz tapado, certo? Agora a gente vai relembrar uma coisinha que a gente já viu há muito tempo lá atrás, talvez na 4ª série, né? 5º ano, mais ou menos. Que é a classificação da sílaba tônica de acordo com a sua posição
dentro da palavra. Então, existem 3 classificações para a sílaba tônica de acordo com a sua posição na palavra. A primeira classificação é a chamada oxítona, que acontece quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. A segunda classificação é a paroxítona, que acontece quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. E a terceira é a proparoxítona, que acontece sempre que a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Então, para classificar, vocês precisam contar de trás para frente, né? Vocês vão contar as sílabas da palavra de trás para frente. E aí, de acordo com a sílaba tônica, né, de onde a sílaba tônica está localizada naquela palavra, vocês vão classificá-la em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Por que isso é importante para a gente agora, né? Por que a gente está relembrando isso? Porque para a gente aprender as regras de acentuação, a gente precisa ter bem claro na nossa mente o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E hoje, especificamente, a gente vai aprender o seguinte: a regra mais fácil de acentuação, que é a regra das proparoxítonas. Por quê? Todas as proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas. Todas, tá, gente? Sem exceção. Então, sempre que a antepenúltima sílaba da palavra for a sílaba tônica, ela vai receber um acento gráfico, tá, gente? Um acento explícito ali, um acento mesmo, agudo, grave ou ainda circunflexo. De exemplo, aqui a gente tem as palavras fôlego, que recebe um acento circunflexo, né? Essa primeira sílaba, fô. A palavra príncipe, né? Que é a primeira sílaba, já que essa palavra só tem 3 sílabas, também recebe um acento, e aqui é um acento agudo. E a palavra lâmpada, né? Já que esse lã também recebe um acento, que é um acento fechando esse A, um acento circunflexo. Agora, espero que vocês tenham entendido, tá? Mas se houver alguma dúvida, espero que vocês deixem também aqui embaixo as perguntas, tá? Para que eu possa responder. Depois disso, vocês vão continuar respondendo as atividades da apostila, né? Que agora são referentes a essa matéria que eu expliquei agora e que a gente vai corrigir na próxima semana. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.